Quando surgiu a informação que repercutiu no mundo inteiro, quando falou-se, né, do dia 12 de 12 de 2012, que o calendário maia, né, falava que o velho mundo estava acabando e ia se iniciar um novo, muitos acreditaram que seria uma catástrofe apocalíptica, né, e não foi e nem vai ser até para aquela data, será em outras datas, mas não naquela. Se iniciou-se o ciclo de reencarnação, né? Onde as pessoas que vão para Nírio recebiam a oportunidade de voltar. Então se encerrou, não existe mais. No dia 13 de 12 de 2012, iniciou-se o processo da codificação do gênero de cada pessoa, tá? Por isso, houve muitas alterações comportamentais em diversos seres humanos espalhados por todo o planeta. Alguns deles se tornaram mais individualistas, outros se tornaram mais apegados à própria espécie humana, outros já ficaram mais reservados no quesito assim de não entender o que está acontecendo, porque foi o primeiro passo. Ainda que a pessoa conscientemente ou inconscientemente não consiga conceber, né, isso que eu estou falando aqui, ou aqui não ouviu, mas passou por esse processo, né, por esse procedimento e está passando ainda, vale refrisar isso aí, foi o primeiro ciclo da iniciação da primeira codificação. Então, toda a humanidade, exceto aqueles que fizeram alianças com seres caídos, que em outras palavras podemos dizer anjos caídos, néflins e Elohims, ou qualquer outro termo que você queira usar para elucidar mais o que eu estou dizendo aqui, essas não receberam e nem vão receber codificação. Porém, aquelas, tá, que buscaram entendimento e aquelas que não sabem sequer desse conhecimento, que não chegaram a elas ainda, essas já receberam o primeiro processo da codificação. Mas essa codificação, ela vem para expandir a nossa mente, ou seja, se no dia 11 de 12 de 2012, às 23h58, essa pessoa tinha um comportamento fechado ou uma mente retrocessa, a partir do dia 12 do 12, 13 do 12 de 2012, essa pessoa passou a ser uma pessoa diferente sem que ela própria percebesse. Então hoje não é tão fácil driblar e enganar a humanidade, né? Isso aí está explícito para todos, porque a sensação que nós temos é que a espécie humana não está nem aí para nada, mas não é verdade. A espécie humana apenas não conseguiu se identificar com aquilo que está acontecendo. Então, respondendo, a codificação se iniciou de forma preliminar no dia 13 do 12 de 2012. E assim, cada civilização que adotou um certo montante de pessoas criou, cada uma por si, a oportunidade de achegar próximo a essas pessoas, seja no momento que você está dormindo ou no momento de reflexão, e transmitir informações e alterar, inclusive geneticamente, algumas pessoas, né? Que passaram a ter sensações totalmente diferentes da que antes tinha, né? Ou seja, melhoria de vida, melhoria na estabilidade num todo. Essa pergunta é um pouco complicado de se responder num espaço tão curto, tá? De fato, sim, tem tecnologias que aparentam ser sólidas, como eu acabei de mencionar para vocês nesse próprio vídeo, né? Que são tecnologias projetáveis, ou seja, eu já me deparei com situações que nas quais me foram mostrados como é que funciona e eu vi um determinado ser, tá? De forma reptiliana, não hostil, e ao seu redor
existia pequenas esferas do tamanho de bolinhas de gude. Essas esferas projetavam feixes de luz laranja sobre a pele daquele ser, né, aquela pele escamosa daquele ser reptiliano, daquela pessoa com característica réptil, e ele criava uma imagem sólida por cima daquela imagem física, e isso eu vi, né? Inclusive, eu pedi que eles fizessem em mim o mesmo teste, e na época, que foi no ano de 2014, quando eles me apresentaram essa tecnologia que é usada por muitas civilizações alienígenas, lembrando que não são só civilizações ruins, civilizações boas também, porque tem maior mobilidade, maior facilidade de interação com a própria espécie, ok? Eu pedi que eles compartilhassem comigo o funcionamento dessa tecnologia para que eu visse naquilo que eu poderia me transformar. Então, como é feito? Essas 16 esferas foram transferidas ao redor do meu corpo, tá? Lembrando, são do tamanho de bolinhas de gude. E elas projetaram em mim vários feixes dessa luz, que é bem fininho mesmo, é quase imperceptível. Não é aquele laser com fonte um pouco grossa, assim, no raio do laser, é bem fina. E na hora, né, a Gnachete, ela pediu que eu mentalizasse aquilo que eu queria aparecer. Eu mentalizei a minha própria mãe, a minha mãe biológica, né, que veio na minha mente. E quando eu fiz isso, eu consegui ver a imagem da minha mãe refletida em mim em forma holográfica através dos olhos de Gnachete. Lá não tinha nenhum espelho, nenhuma outra fonte que pudesse refletir a minha imagem a não ser os olhos da própria Gnachete. Então, dentro dos olhos da Gnachete, eu vi que eu tinha, né, se transformado na minha própria mãe. Porque funciona dessa forma. Quando essa tecnologia ela dispara esse feixe de laser no indivíduo, ele imagina naquilo que ele quer se apresentar. Se quer se apresentar como uma mulher, se quer se apresentar como um homem, ou qual a característica, cor de pele, tipo de cabelo, né, tamanho, feição e assim por diante. Então é dessa forma que funciona, tá? Quanto à intervenção contra os seres hostis que estão no nosso meio, né, eu não sei como dizer a palavra agora, porque me fugiu de mente, mas eu vou tentar olhar direitinho para vocês a palavra correta que se usa, com aquelas diferenciações, com aquelas torções de imagem que você encontra aí no próprio YouTube. Alguns são fakes mesmo, outros mostrando a falha do holograma, não porque a tecnologia foi falha, mas porque a pessoa ou o grupo de indivíduos que estão assistindo aquela matéria ou estão próximos àquela pessoa estão atrapalhando através da frequência psíquica da pessoa. Talvez a pessoa não tenha nem a consciência de civilizações alienígenas, mas o fluxo, né, que parte da pessoa pelo eixo Tember, a pessoa, ela sem querer influencia no mau funcionamento daquela projeção, não da tecnologia, mas da projeção, porque tudo tem a ver com energia, e a energia só é operada pelo eixo Tember e pelo núcleo Lópide, que é o núcleo de vida de cada planeta. Então nenhuma civilização alienígena, seja ela da pequena dimensão e densidade que começa a partir da quarta e vai até a milésima, nenhum deles vão interferir diretamente para querer desmascarar dessa forma. Uma porque gerará pânico, outra porque isso vai repercutir, vamos dizer assim, de uma forma negativa, vai ser feita muita piada, muita chacota, muitas coisas, né? Então não é bem assim. Mas segue-se algumas matérias em alguns blogs e reportagens de celebridades, né, que tiveram ali a sua pupila alterada. Alguns são mentiras, outros são verdades. Isso aí, se dependesse da minha assinatura, eu assinava embaixo, né? Mas como não depende, fica aqui só na minha palavra mesmo, né? Que para muitos vai ter valor e para outros não. E também situações de distorção da própria imagem, que parece que a pessoa está com a face torta, aparecem algumas presas. Aquilo ali, né, 80% é montagem e 20% é verdade. Mas essa montagem ruim, ela é boa por quê? Porque é uma forma de adaptação para um pensamento coletivo, para que quando ocorrer, e vai ocorrer,
as pessoas não estejam tão dispersas assim. Esse é o motivo. Próxima pergunta. Na verdade é o seguinte, quando há algum tipo de desequilíbrio no núcleo Tember, né, e no núcleo Lopide, porque o núcleo Lopide é a consciência do próprio planeta, que em outras palavras é o sol interno de cada planeta, é o núcleo quente, é a vida do planeta, que é o núcleo Lopide. O núcleo Tember, ele se inicia como vaso sanguíneo, igual eu expliquei para vocês, a partir do núcleo Lopide, tá? Quando há variação nas camadas de energia atômicas da criação, há algum desequilíbrio que podemos caracterizar como sendo fenômenos da natureza, onde a própria consciência do planeta ela tem um comportamento diferente. Aí, no caso, é uma questão natural. Toda vez que o planeta na antiguidade agiu nesse quesito da precipitação da sua consciência através do eixo Tember, não sei se vocês estão me entendendo, porque fica até um pouco complicado de explicar isso para vocês, as alterações climáticas, as alterações acerca de tempestades, furacões, de tsunami, não acontecem, tá? Acontece são variações climáticas que são perceptíveis ao próprio ser humano, mas nada que venha agredi-lo. Quando há a aproximação da passagem de um corpo planetário entre 90 a 400 mil quilômetros de distância, tá? Que são planetas que passam literalmente, são planetas que estão sendo formados para depois serem terraformados, para serem entregue a um projeto de expansão no futuro para um outro sistema solar. Lembra que eu falei uma vez de Nibiru que todos os planetas que são construídos de forma artificial, eles criam arcos, criam um núcleo Lopide e cria uma órbita para que esse planeta siga o fluxo sem prejudicar os outros planetas, e ali ele vai captando detritos de meteoritos, do que podemos chamar de lixos espaciais, e alguns desses planetas são até estacionados em sistemas solares que são antigos, mas foram destruídos por causa da Primeira e da Quarta Grande Guerra, e ali ele capta, né, através do seu magnetismo, rochedos, terra, e compacta entre os arcos, e depois ele volta através da sua programação inteligente, para o seu criador, para aquele grupo de engenheiros, arquitetos, e ali eles formam um planeta. Então, acontece sim de alguns planetas que estão sendo formados passarem entre 90 a 400 mil quilômetros de sistemas solares e haver variação por causa do núcleo Lopide artificial do planeta e por causa do seu magnetismo. Já no caso do nosso planeta Eliape aqui, né, o que está acontecendo hoje é propositalmente pela chegada do corpo planetário Nibiru, que está aqui, né? Ele está no momento do lado esquerdo atrás do nosso Sol, seguindo a sua órbita. Então, no final de setembro, aproximadamente no dia 28 de setembro, estou careca de falar disso, de 2019 ele vai ser mais perceptível. Então, todos os acontecimentos do dia 1º de janeiro de 2019 até o fim de setembro de 2019, muitas coisas vão acontecer. Vai haver uma mudança drástica no planeta, tanto na política, como na questão da nova ordem mundial, que vai ser findada em meados de 2023, que eu falei para vocês, justamente pela visão que será dia de Nibiru e noite de Nibiru e de suas luas. Então vai ser necessário criar não, porque já foi criado, mas será necessário colocar em prática a consumação da nova ordem mundial, onde ninguém poderá indagar governos, tá, sobre os acontecimentos que estão nos céus. É simples. É isso que vai acontecer, foi isso que eles me mostraram, e eu não vou mudar uma vírgula da minha palavra em relação a isso. Então hoje, nós temos aí de
tsunamis, terremotos, erupções, né? É por consequência da aproximação tanto do planeta Nibiru, como também pela consciência do próprio planeta que não nos quer aqui mais. É o seguinte, no ano de 2023, tá? A ideia já preposta e findada num acordo que houve no dia 3 de outubro de 1909, onde começou a surgir uma ideia mais imperialista da redução populacional, criaram-se manobras e criaram a Primeira Guerra Mundial, que dizimou milhares de pessoas. Dado a esse conhecimento e a toda essa desgraça que passou, caminharam a humanidade para uma Segunda Guerra Mundial, onde cada um ali trajava o seu fuzil, cada um trajava do seu blindado, que é um equipamento de emprego coletivo, das suas metralhadoras de emprego coletivo e do seu armamento de emprego individual. Então houve a mortandade por causa da má interpretação daquilo que eu falei sobre quando eu falei do nazismo aqui no seu canal, que é um fato muito perigoso. E pessoas que usam certas chaves simbólicas e nem sabem o que estão fazendo. Para uma terceira guerra mundial, né, basta somente um clique. Só que os poderosos da superfície, os grandes empresários, eles não querem agora perder a comodidade que têm. Eles querem fazer o quê? Eles querem amenizar a situação. Então essa ideia do dia 3 de outubro de 1909, da criação de uma ordem mundial, ela veio se alimentando e houve os testes que foram feitos para ver o que dava e o que não dava certo. E eles viram que disciplinar a humanidade dá certo. Só que nem os caídos que estão por trás dessas pessoas, ditando as regras, colocando no lugar de deuses e deusas, eles sabiam da criação da grande cidade, chamada Arca, a Grande Arca, que está posicionada no centro do Sol. Vê quem quer. Não é verdade? Mas, em meados de 1926 até 1934, com a descoberta das tabuletas sumérias, das escritas cuneiformes, eles chegaram a um denominador e, de alguma forma, souberam da aproximação de um corpo planetário. E começou-se as investigações através de manuscritos antigos de pessoas que já estavam observando as estrelas. Então eles criaram, fundiram e viram que de fato estava se aproximando um novo céu e uma nova terra, que inclusive soa até biblicamente, para quem foi cristão ou para quem ainda continua sendo e que está me ouvindo, né? Então esse novo céu, essa nova terra, chamada Nibiru, que é um corpo planetário artificial vermelho, sangue, vermelho carmesim, tá? Um vermelho cintilante, até muito bonito por sinal, meio alaranjado às vezes com a posição dos raios solares por causa que a sua atmosfera existe ali o ouro monoatômico, biblicamente conhecido como ouro de Ofir, né?